Olá pessoal, vamos dar continuidade à resolução das questões. Vamos resolver a questão de número 11. Os números reais m e n são tais que a razão entre m mais n e 3m menos 2n, nessa ordem, vale 1/4. Então, ele está dizendo que se eu pego m mais n, divido por 3m menos 2n, 3m menos 2n, ele garante que essa razão é 1/4. Continuando, a razão entre os números m mais n e 2m mais n, nessa ordem vale. Então ele quer que eu pegue m mais 2n e divida por 2m mais n. Ele quer saber quanto é que vale essa razão. Professor, esse problema, ele parece trabalhoso? Eu digo, não é. O foco que você tem que ter é que primeiro você tem que estabelecer uma relação entre m e n. Porque se você estabelecer uma relação entre m e n, você, por exemplo, souber m é quantos n, pode ser que seja possível você simplificar o n de cima com o n de baixo. E aonde é que eu vou achar essa relação, professor? Na primeira expressão. Por exemplo, nessa primeira expressão, eu posso garantir para vocês que 4 vezes m, 4n, mais 4 vezes n, 4n, isso aqui é igual a 1 vezes 3m, 3m, 1 vezes menos 2n, menos 2n. A partir desse momento eu posso jogar isso para cá, vai ficar 4m, eu vou tirar 3n, assim só fica m. Esse 4n passa para lá, então vai ficar menos 2n, menos 4n, menos 6n. Acabei de achar uma relação entre o m e o n. Eu descobri que o m é menos 6n. Então eu posso substituir isso aqui nessa expressão. Substituindo nessa expressão, como é que vai ficar? Eu tenho aqui m mais 2n sobre 2m mais n. Então, fazendo a devida substituição, vai ficar assim. Onde tem m, eu coloco menos 6n. Então, fica menos 6n mais 2n. Onde tem n, eu vou colocar menos 6n. Só que aqui aparece o dobro de n. Qual o dobro de menos 6n? Menos 12n mais n. Perceba que essa expressão vai ficar assim, ó. Menos 6n mais 2n, menos 4n. Menos 12n mais n, menos 11n. Menos por menos mais, cancela n com n. O resultado da razão é 4 sobre 11. Que isso está exatamente na alternativa de número, na alternativa D de dado, ok? Vamos para a próxima. A 12ª diz o seguinte. Adriano, Bruno e Carlos, 3 estudantes do IFPE, Campus Caruaru, resolveram abrir uma microempresa no ramo de equipamentos de proteção individual. No primeiro ano, eles tiveram um lucro de R$27 mil e resolveram dividir de maneira proporcional ao investimento inicial de cada um. Sabendo que Adriano investiu R$2.000, que Bruno investiu R$3.000 e que Carlos investiu R$4.000, quanto que cabe a Carlos desse lucro? Beleza. Como resolver esse problema? Para a gente resolver esse problema, vamos pensar o seguinte. O valor que ele quer que a gente divida é R$27 mil. Foi o lucro que a empresa teve. Ele quer que eu divida esse valor para os 3 sócios, A, B e C. Onde A seria o Adriano, B o Bruno e C o Carlos. Ele quer que eu divida isso em partes diretamente proporcional à quantia que cada um investiu. Adriano investiu R$2.000, o Bruno investiu R$3.000 e o Carlos investiu R$4.000. Como é que eu vou fazer isso, professor? Beleza. Eu mostrei para vocês, em questões anteriores, que se eu multiplicar cada um desses valores por uma mesma constante, eu não altero o valor que cabe a A, nem a B, nem a C. Então, da mesma forma, se eu dividir cada um desses valores por uma mesma constante, eu não vou alterar nem A, nem B, nem C. Então, eu posso simplificar tudo por 1.000. 1.000, dividir tudo por 1.000. Assim, é como se eu estivesse dividindo aquele lucro em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 4. Se eu perguntasse a vocês, ao todo, eu estou dividindo 27 mil em quantas partes? Você nota que só proporcional A coube 2 partes, ao B coube 3 partes, ao C 4 partes. Ou seja,
Ao todo eu estou pegando 27 mil e dividindo em 2 mais 3, 5 mais 4, em 9 partes iguais. Então se eu estou pegando 27 mil e estou dividindo em 9 partes iguais, cada uma dessas partes vale exatamente 3 mil. Só que ele só quer saber o que coube a Carlos. A parte que coube a Carlos é proporcional a 4. É como se dessas 9 partes, Carlos estivesse recebendo 4. Então, se Carlos recebeu 4 dessas 9 partes e cada uma dessas 9 partes vale 3 mil, Carlos está recebendo 4 vezes 3 mil, que dá exatamente 12 mil. Então, aí está a quantia, a parte do lucro que coube a Carlos. Próxima questão. A questão 13 está dizendo: no posto MF de combustível, retirou-se de um tanque contendo exatamente 1.000 litros de gasolina pura, alguns litros dessa gasolina, e adicionou-se a mesma quantidade de álcool. Em seguida, verificou-se que a mistura ainda continha muita gasolina. Então, retirou-se mais 100 litros da mistura e adicionou 100 litros de álcool. Se a mistura ainda contém 600 litros de gasolina pura, a quantidade de gasolina retirada inicialmente em litros foi... Pessoal, é o seguinte, eu gostaria que vocês entendessem uma coisa aqui muito simples. Vamos supor que eu tenho uma mistura, e essa mistura ela tem 900 litros de gasolina e tem 100 litros de álcool, beleza? Então, quando eu tiro dessa mistura, por exemplo, 100 litros da mistura, eu gostaria que vocês entendessem, é como se eu tivesse tirando 1/10 da mistura. Tirar 1/10 dessa mistura é como se a esse valor todinho eu estivesse dando um desconto na quantidade de líquido que ele tem de 10%. Eu estou tirando 10% do líquido que está nessa mistura. Ora, se eu estou retirando 10% do líquido que está nessa mistura, é porque eu estou retirando 10% da gasolina e também estou retirando 10% do álcool. Você tem que se concentrar nisso. Então, quando eu tiro 100 litros, que corresponde a 1/10, eu estou tirando 10% de quê? Tanto de gasolina como de álcool. Só estou tirando 10% de gasolina, se antes eu tinha 900 litros e estou tirando 10%, que é 90 litros, então de 900 eu estou tirando 90 litros, ficando com 810 litros de gasolina. Eu também, se eu tirei 1/10 da mistura, eu também tirei 10% de álcool, ficando com 10% de 100. Tirei 10 litros de álcool, ficando com 90 litros de álcool. O que ocorre é que nessa mistura, e se eu tirei 100 litros da mistura e acrescento 100 litros de álcool, como eu fiquei com 90, 100 com 90, vai dar exatamente 190 litros de álcool. Após a retirada de 100 litros da mistura e o acréscimo de 100 litros de álcool puro. Perceba que se eu tirei 100 litros da mistura e acrescentei 100 litros de álcool, eu continuo com os mesmos 1.000 litros. Realmente, 810 com 190 dá 1.000. O que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar com isso para vocês que toda vez que eu tiver uma mistura e eu retiro, por exemplo, 20% da mistura, então é porque eu retirei 20% de cada componente que faz parte dessa mistura. Então eu quero que você coloque isso na sua cabeça. Então, nessas circunstâncias, vamos tentar resolver o nosso problema. O problema, ele diz o seguinte. Ele diz que, inicialmente, tem um tanque, e nesse tanque ele tem 1.000 litros. 1.000 litros de gasolina pura. Pura. Beleza. O que foi que ele fez? Ele retirou desse tanque X litros de gasolina e acrescentou X litros de álcool. Então, quando ele fez isso, é óbvio que eu vou ficar com 1.000 menos X de gasolina e vou ficar com X de álcool. Beleza? Em seguida, ele fez um outro processo. Ele tirou 100 litros da mistura. Ele tirou 100 litros da mistura, e acrescentou 100 litros de álcool. O que é que eu gostaria que vocês notassem? Que quando eu tiro 100 litros da mistura,
e toda a mistura está com 1.000 litros, se eu somar a quantidade de gasolina com a quantidade de álcool, o X cancela, fica dando 1.000. Então eu estou tirando 1/10 da mistura. Então eu estou tirando 10% de cada componente que faz parte dessa mistura. Ora, se eu estou tirando 10% de cada componente que faz parte da mistura, isso significa dizer que eu vou ficar com 90% da gasolina que lá tinha. Então se lá tinha 100 ou 1.000 menos X, e eu tirei 10% da mistura, então eu tirei 10% de cada componente que faz parte dessa mistura. Então se eu tirei 10% da gasolina que lá tinha, eu fiquei com 90% da gasolina que lá tinha. Onde ele disse que esses 90% resulta exatamente em 630 litros. Nestas circunstâncias, ele quer que a gente determine essa quantidade inicial que eu retirei de gasolina desse tanque, que é que eu acho o valor de X. Então, eu posso cancelar esses valores. Podemos cancelar 0 com 0. E posso pegar 630 e dividir por 9. 63, pessoal, dividido por 9, vai dar exatamente 7. Então, se eu cancelar 630 com 9, isso aqui vai dar 70. Esse 10 que está aqui dividindo, pode ir para lá multiplicando. Então, vai ficar que 1.000 menos X é igual a 10 vezes 70. 10 vezes 70, 700. Qual é o número que eu tenho que tirar de 1.000 para poder dar 700? 300. Então, a quantidade de gasolinas que eu tirei desse tanque inicialmente foi 300 litros. Vamos agora para a próxima questão. Olá, pessoal. Vamos resolver agora a 14ª questão. Elvis planejou uma viagem com sua esposa a Campos do Jordão, a fim de curtir o feriadão da Semana Santa. E para isso juntou uma certa quantidade de dinheiro. Pessoal, essa quantidade de dinheiro que ele juntou, eu não sei. Vou chamar de X. Continuando a leitura da questão. Sabendo que 1/4 do dinheiro que ele juntou foi gasto com hospedagem. Então, se ele juntou X e ele gastou 1/4 com hospedagem, então ele vai ficar com X menos 1/4 de X. Continuando. 1/5 foi gasto com alimentação. Então, do que sobrou? Ele juntou, gastou 1/4 com hospedagem, gastou 1/5 com alimentação. Então, continuou subtraindo da quantia que ele tinha os valores que ele vai gastando. Vamos continuar. E 3/8 com transporte. Então, daqui eu vou subtrair 3/8 do que ele juntou X. Beleza. O restante, que foi R$560, com turismo. Então, ele disse que quando fez todos esses gastos, restou R$560. A questão que é que a gente determine quanto é que ele juntou, ou seja, qual o valor de X. Então temos uma equaçãozinha aqui, apenas vamos resolver essa equação. Para resolver essa equação, podemos reduzir esses valores que aqui estão a um mesmo denominador. E geralmente vocês tiram o MMC de 1, 4, 5 e 8. Qual seria o MMC de 1, 4, 5 e 8? 40. Na realidade, às vezes isso é ensinado para a gente a calcular o MMC, mas pode ser qualquer múltiplo comum a todos os denominadores. Então, o MMC 40, 40 por 1 dá 40 vezes x, fica 40x, menos 40 por 4 dá 10 vezes x, 10x, menos 40 por 5 dá 8 vezes x, 8x, 40 por 8 dá 5, 5 vezes 3, 15x. Isso daqui tem que resultar em R$560. Vamos operar com os valores. Se 10x eu somar com 8x, isso vai dar 18x. Se eu somar 18x com 15x, isso dá 33x. Se de 40x eu tiro 33x, vai ficar exatamente 7x sobre 40. Isso daqui é igual a 560. Note que 56 é múltiplo de 7. Ou seja, 56 dividido por 7 dá 8. Então 560 dividido por 7 vai dar 80. Esses 40 que estão aqui dividindo vão para lá multiplicando. Então x é igual a 40 vezes 80. 4 vezes 8, 32. Com esses dois zeros aqui que eu esqueci, coloco 1, 2. Isso significa dizer que o valor que ele juntou foi exatamente R$3.200. Vamos para a próxima questão. Questão 15.
Um grupo de alunos do curso de Jogos Digitais da FATEC inicia a produção de um jogo. Após 6 horas de trabalho, verificam que conseguiram finalizar apenas 24% do jogo. Então, vamos fazer o seguinte. Temos aqui uma situação inicial. Nessa situação inicial, o grupo de alunos que juntaram para fazer esse jogo, eu não sei, X. Mas o que eu sei é que eles, em 6 horas de trabalho, fizeram exatamente 24% do jogo. Tá certo? Continuando a leitura da questão. Para poder concluir o restante dele, esse grupo de estudantes pede ajuda a alguns amigos, conseguindo duplicar o tamanho da equipe. Assinale a alternativa que representa o tempo total de produção do jogo. Pessoal, a questão é que aqui a gente acha o tempo total de produção do jogo. Perceba que já se passaram 6 horas. Então, como a questão quer saber o tempo total, ele quer que eu pegue o tempo que passou, mais o tempo que vai passar para poder concluir o restante do jogo. Então, temos o seguinte, temos aqui uma situação final. Nessa situação final, eu sei que a quantidade de alunos dobrou, é 2x. Ele quer saber exatamente quantas horas leva, vou chamar de H, para que esse restante do jogo ele seja concluído. Cara, se ele já fez 24%, para dar o restante do jogo, que é 100%, está faltando exatamente 76%. Então, professor, o que fazer? Uma questão de regra de 3. Então, vamos fazer da maneira como eu ensinei para vocês. Você tem a grandeza em horas, e você deve comparar essa grandeza com as demais grandezas envolvidas no problema. Por exemplo, eu vou comparar a hora com alunos. Perceba que quanto mais alunos eu tenho, menos tempo eu vou levar para concluir o jogo. Então, horas e alunos são grandezas inversamente proporcionais. Vamos comparar horas com a quantidade de jogos que tem a ser feito. Quanto mais do jogo falta a ser feito, mais horas leva para concluir. Então, eu posso dizer que horas e jogos são grandezas diretamente proporcionais. Então, a partir desse momento, o que eu faço? Eu noto que eu estava inicialmente com que horas? Com 6 horas. O que ocorreu com a quantidade de alunos? A quantidade de alunos saiu de x para 2x. Se a quantidade de alunos saiu de x para 2x, é porque ela dobrou. Então, se duas grandezas são diretamente proporcionais, se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. Se são inversamente proporcionais, se uma dobra, a outra fica dividida por 2. Então, o que eu percebi? Eu percebi que a grandeza alunos dobrou. Só que a grandeza alunos e a grandeza horas é inversamente. Então, quando eu dobro os alunos, as horas vai ficar dividido por 2. Vamos comparar agora, vem que eu olhei com o jogo. O jogo saiu de que porcentagem? De 24% para 76%. Qual o número que eu multiplico 24 para dar 76? Para descobrir o número que eu multiplico 24 para resultar em 76, basta pegar o valor final, que é 76, e dividir pelo valor inicial, que é 24. Então, perceba que o jogo feito, eu multipliquei por 76 sobre 24. Note que horas e jogos são grandezas diretamente proporcionais. Se eu multipliquei o jogo por 76 sobre 24, as horas também vão ficar multiplicadas por 76 sobre 24. Ok? Então, o que eu vou fazer? Podemos simplificar. 24 por 6 dá 4. Então, aqui vai ficar 76 dividido por 2 vezes 4. 76 dividido por 8. Professor, se eu dividir 76 por 8, lembrando que quando eu faço isso, eu estou achando a quantidade de horas. 76 por 8, eu percebo que 9 vezes 8 é exatamente 72. Então, eu vou colocar 9 vezes 8, 72. 72 para 76, 4. Olha, que eu já vi que deu 9 horas. Só que eu quero achar o submúltiplo anterior da hora, que é um minuto. Então, essa divisão ela não é feita num sistema chamado decimal. É feita num sistema sexagesimal. Por quê? Os múltiplos e os submúltiplos, para encontrá-los, ou eu multiplico, ou eu divido por 60. Então, o submúltiplo anterior à hora
é 1 minuto. E 1 hora tem 60 minutos. Então, se eu multiplicar esse resto, que sobrou 4, por 60, dando exatamente 240, quando eu dividir pela segunda vez, já vou achar em minutos. Muito mais prático. 240 por 8, 30. 30 é o quê? Minutos. 30 vezes 8, 240. Para 240, nada. Então, isso quer dizer que nessa segunda situação, ele levou mais 9 horas e 30 minutos. Cuidado, que aparece 9 horas e 30 minutos, na alternativa A, o aluno pode marcar achando que ele está marcando corretamente. Só que a questão perguntou, pessoal, para vocês, qual foi o tempo total. A questão quer saber qual foi o tempo total. Então, na primeira fase, ele levou 6 horas. Na segunda fase, ele levou 9 horas e 30 minutos. Então, ao todo, ele levou 15 horas e 30 minutos. Cuidado, é uma pegadinha. Muitos alunos podem cair nessa pegadinha, que dá exatamente a alternativa letra D de dado. Muito bem, a partir desse momento, eu gostaria que vocês passassem a resolver os propostos e a sessão Enem e as dúvidas colocassem aqui no grupo. Tchau, pessoal. Bons estudos.